esse testemunho. Depois o presbítero Gregório Louveira vai trazer mais uma reflexão, falando ainda sobre depressão, e vamos orar por cura interior. Paz do Senhor, presbítero Gregório, eu sou uma nota viva para falar sobre depressão. Eu tive 3 tipos de depressão. A primeira depressão foi tanta pancada que eu levei na minha cabeça. Eu tinha 3 anos de idade. Eu já contei a você que eu fui roubada de meu país, dos meus pais, quando eu tinha 1 ano e meio. Eu não falava português e por isso eles me espancavam de chicote de cavalo. Eu tive tumor cerebral. A depressão foi tão grande que minhas vistas ela dilatava, vamos supor, mudava de cor, vamos supor, se o chão era cor cinza, eu via amarelo, os números também acrescentava, se era 7, dava para ler se 15, é uma coisa doida. Depois tive 2 depressões pós-parto. O pai dos meus filhos pulou em cima da minha cesariana com 15 dias de dieta. Ele não usava droga, não bebia. Era ruindade mesmo. E também não era demônio, não. Tá? Quando ele viu a situação, porque ele queria que eu fizesse as coisas com ele, estando de dieta, sei que você me compreende. Eu guardei tanto minha dieta para nada. Fiquei muito mal, muito mal. E quando foi em 2000, Jesus Cristo me curou. Mas não foi através de campanha nem nada. Eu mesma, sabe, orando. Eu falava, meu Deus, que não queria viver, que não era vida aquilo que eu sentia. A depressão era tão forte, tão nítida, que eu acordava e ia dormir chorando, sem saber o motivo. Os médicos falavam que não tinha mais o que fazer comigo, não tinha remédio para me dar, não. Mas graças a Deus eu fui curado, liberto de 3 tipos de depressão de 5º grau. Porque a depressão tem vários graus. Tem a leve, tem a regular e tem a agressiva. As minhas 3 eram agressivas. Mas graças a Deus, Jesus Cristo me curou, hein? Louvado seja Deus por isso. Olá, meus irmãos. Graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, na oração do entardecer. Estamos de campanha de oração, uma campanha de libertação, a cura interior, a cura da alma, a cura espiritual. Precisamos compreender, amados, que muitas vezes é preciso fazer uma campanha de cura interior. Hoje antes de orar, eu quero falar um pouco sobre depressão. É uma doença conhecida como sendo um mal do século. O que Deus diz sobre depressão? Amados, diletos irmãos, eu acredito que Deus queira libertar o ser humano da depressão. Muitas vezes é natural até passarmos por tempo triste, mas Deus pode restaurar sua alegria. A depressão não é o fim. Presbítero, o que é depressão? Muito bem, amados. Depressão é um tempo prolongado de tristeza e desânimo, onde
a alegria parece perder o sentido, onde parece que as pessoas têm perdido o prazer pela vida. É um momento muito difícil de ver a vida. É um momento em que as pessoas não conseguem ter pensamentos positivos, só pensam negativamente. A depressão pode ter muita causa. Ou seja, pode ser uma doença, perda de um ente querido, ou até mesmo uma desilusão amorosa. Pode ser também de origem, traga culpa, sentimento de culpa, leva ao sofrimento, ao isolamento. Pode ser uma depressão leve ou uma depressão que dura, ou seja, uma depressão mais profunda, que venha a durar meses ou até anos. A depressão, ele é algo destrutivo. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 18, verso 14, está escrito assim: o espírito do homem sustenta na doença, mas ao espírito deprimido, quem o levantará? Então, nós vemos que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. E muitas vezes, quando o nosso corpo está doente, é o nosso espírito que sustenta-nos. Mas se o nosso espírito estiver deprimido, então nós vemos que a depressão ela ocorre dentro do mundo espiritual, dentro do nosso espírito, levando ao sofrimento da nossa alma. Ou seja, uma tristeza é um sentimento ruim. Existe tristeza que são natural, que passa logo. Mas quando dura tempo sem, parece não ter fim. Muito tempo que as pessoas vivem sem ter um momento de alegria, então pode ser um sintoma de depressão. Outro sintoma pode ser perda de motivação, sentimento excessivo de culpa, baixo autoestima, pensamentos negativos constantes, vontade de se isolar da família e dos amigos, falta de concentração. Algumas pessoas conseguem dormir demais, não quer levantar da cama. Outros têm pensamentos suicidas. Estes são causas de depressão. Deus, ele entende a tristeza. Porque Jesus se sentiu triste. Se nós olharmos a palavra de Deus, muitos salmos expressam tristeza e angústia profunda. Mas a tristeza não é o fim. A depressão é tristeza fora do controle. Deus quer e pode restaurar a sua alegria e a esperança, irmãos. Durante a depressão, pode parecer que Deus está longe. Pode até parecer que Deus não gosta de você. Mas isso não é verdade. Nossos sentimentos, eles são enganosos. No livro de Jeremias 17, verso 9, Jeremias diz assim: enganoso é o coração do homem e é terrivelmente corruptível. Quem o conhecerá? Então Deus, Ele ama você e Ele está com você.
mesmo quando você não sente a presença dele. O plano de Deus é lhe dar esperança, é lhe dar um futuro, não uma vida de tristeza sem fim. Então Deus, ele tem um projeto de te dar um futuro brilhante. Ele diz assim no livro de Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Então esse é o projeto de Deus. Ele quer tocar sua alma, seu coração, seu sentimento. Ele tem um projeto para a sua vida. Então creia na verdade de Deus. Não em seus sentimentos, mas naquilo que a palavra de Deus diz. O nosso sentimento, já vimos que o nosso coração, ele é enganoso. Jeremias, inclusive, diz que ele é terrivelmente corruptível. Muitas pessoas até interrogam a cada um de nós, dizendo: depressão é consequência de pecado? Eu não penso assim, amados. Depressão não é pecado, nem sinal de falta de fé. Pessoas muito espirituais e firmes com Deus também passam por tempos de depressão. Aí talvez você pense, mas espera aí, presbítero. Como pode um cristão, como pode um servo de Deus passar por depressão? Quais foram os servos de Deus que passou por depressão? Muito bem, irmãos. A palavra de Deus nos conta que Elias, ele sentiu depressão ao ponto de querer morrer. Elias chegou a orar, inclusive, para Deus, dizer: Senhor, basta. Me mate, Senhor. A palavra de Deus também informa que Jeremias ficou tão deprimido que desejou nunca ter nascido. Mas aonde está isso, presbítero? Vamos ver então o que diz a palavra. Jeremias, capítulo 20, verso 17, até o versículo 18. Jeremias diz assim: Mas Deus não me matou no meu ventre materno, nem me fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristeza, e terminar os meus dias na maior decepção? Então Jeremias interroga a Deus e ele diz: Senhor, por que tu não me matou no ventre da minha mãe? Ou por que não fez o ventre da minha mãe o meu túmulo? Ou por que não deixou minha mãe eternamente grávida? Por que o Senhor permitiu que eu viesse a este mundo para terminar os meus dias na maior decepção? Então nós vemos que é uma oração em que o Jeremias estava afligido, ele estava entrando em uma depressão. Mas ainda assim Deus o sustentou. Deus o ajudou a ultrapassar o sofrimento e a depressão. Em uma próxima ocasião eu estarei falando sobre cristãos que tiveram depressão, ou se pode ter depressão. Nós não estamos livres, amados. Nós não, enquanto estivermos na terra, podemos ser afligidos. Então, como vencer a depressão? Lutar contra a depressão não é fácil. Lutar contra a depressão leva tempo. Mas Deus lhe vai ajudar, meu irmão. Deus vai lhe ajudar, minha irmã.
Você não está sozinho nesta luta. Então não desista. Não desista da sua vida. Confie em Deus. Ele promete que a tristeza passará. Então acredite nisso. O Senhor Jesus diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Você está cansado de sofrer? O fardo que você tem carregado, esse fardo de depressão, tem se tornado muito penoso para você? Você está sobrecarregado de tanta preocupação? Está te tirando o sono, está te tirando a paz? Você está passando por um momento de depressão? Fale com Deus. Procure ajuda de Deus. Procure alguém também de confiança. Se você é servo de Deus, converse com o seu pastor ou com o líder da sua igreja. Ah, presbítero, eu não tenho confiança em contar os problemas para as pessoas. Principalmente para pessoas que fazem parte da minha comunidade, da minha igreja. Então procure um psicólogo. O psicólogo tem treinamento e pode te ajudar. Se você está passando por um momento de depressão, não fique sofrendo sozinho. Procure uma ajuda. Não se isole. Procure ter companhia de pessoas que te amam. Ter companhia pode até ser difícil durante a depressão, porque no momento da depressão você quer se isolar. Mas faça o esforço. A palavra de Deus diz que o amigo, ele levanta o ânimo da pessoa. Existe amigo que ele nos ama, e no momento de infelicidade, no momento da adversidade, ele se torna semelhante a um irmão. Provérbios 17 está escrito assim: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Então, ter amigo em quem você confia, ele se torna semelhante a um irmão para você no momento das suas adversidades. Procure fazer coisas que lhe proporcione alegria. Procure coisas para fazer, mesmo se são só atividades, se são só exercício, ou até trabalhos. A mente ocupada tem menos tempo para ser negativa. A mente ocupada, ela tem menos espaço para você armazenar pensamentos negativos. Procure constantemente fazer oração a Deus. Ore, peça ajuda a Deus. Conte para Ele tudo o que você está passando. Com Deus você pode ser completamente honesto e Ele ainda lhe vai amar mais ainda. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, está escrito assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então faça uma oração, seja sincero com Deus, conte para Ele que você sozinho não está conseguindo sair dessa depressão. Procure ler a Bíblia. Eu sei que no momento de depressão a pessoa não tem prazer nem para a leitura. Mas procure ler a Bíblia. Tente ler um salmo. Procure meditar nesse salmo. Você pode até fazer dos salmos as suas orações.
Porque tem salmos que foi escrito por salmista no momento de depressão. Ele diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Ele diz, porque está abatido a minha alma? Confie em Deus. Procure mudar seus pensamentos. Se obrigue a pensar em coisas positivas. Não pense em coisas negativas. E agradeça a Deus por Ele estar contigo. Não deixe a depressão vencer você. Não permita que um espírito de depressão destrua a tua felicidade. Apóstolo Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, pensar positivamente vai ajudar você a sair desse quadro depressivo. Trate dos sintomas, porque quando a depressão toca, ele toca também a parte física. Uma doença, uma má dieta ou falta de exercício físico pode causar e piorar a depressão. Então toma conta do seu corpo. Procure amar a si mesmo. Não se isole. Não afaste dos seus amigos. Não abandone o altar da oração. Aproxime-se de Deus. A depressão tem cura. Em uma próxima mensagem estarei apresentando para vocês quatro promessas de Deus para te ajudar a vencer a depressão. Que Deus abençoe vocês, meu irmão. Vamos fazer a oração da fé. Hoje é o 5º dia da campanha. É o 5º elo da campanha da cura interior. Oremos a Deus. Pai Celestial, eis-me aqui, Pai, neste momento solene de oração. Eu entro, Senhor, em Tua presença, crendo, Deus, que a Tua palavra tem o poder de transformar os nossos sentimentos, que a Tua palavra tem o poder de penetrar dentro da nossa alma, arrancando, Senhor, todo o mal, todo sentimento negativo, todo sentimento que tem nos levado à prostração, todo sentimento de angústia, todo sentimento de ansiedade. A Tua palavra tem o poder, Senhor, de nos transformar. E muitas vezes, ó Senhor, nós acabamos nos envolvendo com traumas do passado, com problemas, muitas vezes, que assolaram a nossa vida, e acabamos muitas vezes sendo vencidos por uma tristeza profunda em nossa alma. Tristeza que demora semana, dias, meses, anos muitas vezes. Tristeza que nos amarra, nos leva a uma angústia, causando depressão. É um sentimento negativo. É um sentimento, muitas vezes, de rejeição que temos até por nós mesmos. Muitas vezes chegamos a desejar a própria morte. Muitas vezes chegamos, ó Deus, a achar que nós não valemos nada. Muitas vezes chegamos
a achar que o Senhor nos abandonou. Então nós nos isolamos, nos enclausuramos muitas vezes, porque o sentimento de dor da nossa alma é tão grande, um sentimento tão negativo, tão destrutivo. Muitas vezes a dor profunda da alma trazem dores físicas. Sentimos muitas vezes dores na cabeça que medicamento não alivia. Dores lombar muitas vezes. Dores até estomacal, Pai. Sentimos muitas vezes como se um peso estivesse sobre o nosso ombro, nós empurrando cada dia mais e mais para baixo. Uma dor que se alastra muitas vezes nos nossos ombros, nos braços, nas pernas. Parece que o nosso peito está apertado. É uma dor profunda. A alma sentindo que está enferma, Pai. Então eu faço, ó Deus, a oração da cura interior, clamando pelo nome do Senhor Jesus, que o Senhor cubra esse teu servo, essa tua serva, que se encontra em estado de depressão, libertando o Senhor do sentimento negativo, do sentimento de rejeição, da pessoa ter baixa estima, das pessoas terem muitas vezes sentimento que o leva a uma tristeza profunda. Cubra essas pessoas com teu sangue, purifica elas com teu sangue, ajuda ela a vencer a depressão, ajuda ele a vencer a depressão. Ajuda esse teu servo a se levantar desse estado de prostração. Ajuda essa tua serva a se levantar desse estado de angústia, dessa dor profunda em sua alma. Ajuda, Senhor, eles a vencer esse obstáculo e faça, Senhor, a tua vontade. Eu te agradeço, Deus, por esta oração de hoje. Em nome do Senhor Jesus eu digo amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Se você fez esta oração comigo, respire fundo e dê seu brado de vitória. Que Deus vos abençoe, amém.